Um texto fantástico, extraordinário da Bíblia está em Isaías 38. Diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e disse-lhe: assim diz o Senhor. Diga comigo: assim diz o Senhor. Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo, versículo 5, vai e diz a Ezequias, outra vez, diga comigo, assim diz o Senhor, o Deus de David, teu pai, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Querido Senhor, damos-te graças da tua bênção, da tua palavra em nossa vida. Glorifica o teu nome em nós. No nome precioso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, tenham a gentileza de sentar. Vamos começar pelo facto daquilo que aqui está escrito acerca de duas profecias contraditórias. Disse Deus: põe em ordem a tua casa, porque vais morrer e não viverás. No dia seguinte, disse Deus: ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, acrescentarei aos teus dias 15 anos e, depois, mais tarde, no versículo 6, e te livrarei do rei da Síria, a ti esta cidade, por amor de David, teu pai. Eu defenderei esta cidade. Defenderei esta cidade. O rei Ezequias foi um excelente rei. À idade dos 39 anos, é atingido por uma doença mortal. Vem ter com ele o maior profeta da Bíblia, Isaías, contemporâneo dele. Viveram na mesma época. Eram amigos, conheciam-se. O rei Ezequias, um excelente rei, e Isaías, profeta de Deus. E diz-lhe, assim diz o Senhor ao rei, põe tudo em ordem, chama o teu governo, chama os teus ministros, chama os teus familiares próximos, chama os generais do exército, põe em ordem a tua casa, ou seja, põe em ordem a nação de Israel, o governo, quem vai ficar depois de ti. Ele nesta altura não tinha filhos. Quem vai ficar depois de ti? Põe tudo em ordem, porque vais morrer e não vais viver. E o rei fez o quê? Nem lhe pediu a ele para orar por ele. Diz a Bíblia que virou o rosto para a parede e começou a orar. É muito interessante. Em primeiro lugar, para que nós possamos entender, afinal, quem curou? Foi Isaías, foi Deus ou foi o rei que se curou a ele próprio? Cuidado com estas perguntas, que elas são perguntas com truque. Não responda a nenhuma delas. Vamos perguntar de outra forma. Quem mudou e alterou a situação presente, tão dramática, tão difícil, tão complicada? Foi Deus ou foi o rei? Quem diz que foi Deus? Levanta a mão. Foi Deus? Quem diz que foi o rei? Levanta a mão.
Quem mudou a situação foi o rei. Foi Deus quem curou, mas quem mudou alguma coisa para que aquilo alterasse. Então, o que é uma profecia? Uma profecia é dada para edificação, para aviso. Neste caso, uma profecia é um alerta de algo que vai acontecer. Mas o rei fez uma alteração dos elementos, fez uma alteração dos pressupostos. O rei mudou alguma coisa naquela equação para que o resultado final fosse alterado. O rei mudou qualquer coisa lá para que o sabor final da situação se alterasse. E como alguém que está a fazer um cozinhado muito bom, não me convinha agora falar disto, mas... E de repente, o cozinheiro prova. Falta-lhe aqui qualquer coisa. Vai buscar, põe a mão assim e apanha o que faz falta, chega ali, deixa fazer efeito um bocado, chega lá outra vez, agora sim. Quem mudou o sabor final? Quem mudou o resultado final? Isto é para você saber, entre outras coisas, o poder extraordinário que nós temos como seres humanos para alterar as condições, para que Deus mude as situações. Deus tem todo o poder para mudar uma situação, mas por vezes nada muda enquanto as condições não forem mudadas. E este é um dos segredos mais extraordinários da Bíblia. E este é o segredo que está nesta mensagem. A mensagem principal e fundamental neste texto é que nós mudamos as condições e Deus muda as situações. E que se nós não alterarmos as condições, muitas vezes as situações tornam-se fatais. Não mudam. Nada se altera. A vida não muda. Continua tudo na mesma. A derrota esperada aparece. O sofrimento que se estava mesmo a ver que ia acontecer, acontece. O problema vence, em vez de vencer a bênção, vence a maldição. O rei era muito novo. Tinha 39 anos nesta altura. E aparece esta doença mortal. A Bíblia não deixa hipótese. Diz claramente, a doença que o rei Ezequias teve era mortal. Com certeza, depois do rei ter chamado os médicos dele e ter chamado tudo para ser assistido, nada daquilo funcionou. E o rei está na sua cama, no seu palácio, ainda com alguma ideia ou expectativa de que as coisas mudem. E de repente entra pelo palácio dentro o maior profeta da Bíblia, Isaías. Caminha por lá dentro, chega perto do rei e diz: ó rei, Deus manda-te dizer que ponhas tudo em ordem, chames-as. O governo, chames tudo, prepares tudo. Tu sabes, tu não vais mudar nada, tu não vais alterar nada, e por isso a realidade é esta. Vais mais cedo embora. Ai, meu Deus. Quantas pessoas partiram mais cedo do que o previsto e mais cedo do que era suposto, mais cedo do que deveria ser, porque não houve mudança de condições. Uns porque a sua vida sem Deus não permitia o acesso à proteção de Deus. Outros porque flauteadamente, pensando que apenas acreditar que Deus que existe é suficiente para travar a entrada desenfreada de Satanás e da destruição dele. De facto, o que a profecia diz
é, já que não vais alterar nada, nem mudar nada, daquilo que tu sabes que devia ser mudado e alterado, já que não vais mudar coisa nenhuma, então põe tudo em ordem, porque vais morrer e não vais viver. Ou seja, Deus sabe, e Ezequias o rei sabe, que a vida que ele estava a viver naquela hora e naquele momento, e ele sabia dentro dele próprio que não estava a viver ao nível daquilo que devia. Que não estava a buscar Deus ao nível daquilo que devia buscar, que não estava a orar aquilo que era, que não estava a viver ao nível espiritual, que estava completamente distraído no meio dos afazeres, no meio das trabalheiras, no meio de tanta coisa, e Deus tinha sido relegado para um segundo ou terceiro lugar na fila. Deus tinha deixado de estar em primeiro lugar na sua vida e ficou lá atrás para se lembrar de Deus de vez em quando. Mas você não pode ter uma relação destas com Deus. Uma relação destas com Deus põe a sua vida em perigo, põe a sua vida em risco. Uma relação destas superficial com Deus faz com que o inimigo olhe e veja: não há proteção, não há segurança à volta, não há uma cerca a guardá-lo. Posso entrar à vontade, que não há defesa. Ou seja, o rei sabia muito melhor o que devia fazer, mas não estava a fazer. Que Deus tenha misericórdia de nós, porque às vezes os pecados não são os pecados grandes, é como a palavra de Deus diz que são as raposinhas pequeninas que destroem a vinha. Não são as grandes coisas que fazem muitas vezes ruir a existência humana, são as pequenas coisas na vida dos crentes, os pequenos impedimentos, as pequenas coisas que atrapalham, são as coisas todas que estão à frente da sua busca de Deus, da sua relação com Deus, do seu caminho com Deus, que atrapalha a sua vida com Deus. Você não tem tempo, e depois com o tempo vai arrefecendo, depois já orava pouco, agora já nem ora, agora ora a refeição e agradece, mas a orar pela comida é apenas uma gota, ou nem chega a uma gota no meio de um oceano brutal em volta do planeta. Não chega a nada esse tipo de relação com Deus para aquilo que vivemos hoje e para as situações de vida que passamos e atravessamos hoje. Mas vamos ver então, em primeiro lugar, a definição de profecia. Profecia é, digamos, a revelação de Deus, alertando, neste caso, de um problema gravíssimo, e é condicional. Ou seja, é como se Deus dissesse para ele: nas presentes condições, vais morrer. Já que não queres alterar nada nem mudar nada, vais morrer mais cedo do que o previsto. Esse mal vai acontecer e vai prevalecer. E quando o rei ouve isto, e ele é um homem com grande conhecimento de Deus, não é infantil, não é um novo crente, o rei tem longa experiência com Deus, já passou por muitas coisas com Deus, sabe ouvir Deus, percebe sobre a palavra de Deus, sabe o que é uma profecia. Quando ele ouve, eu já ouvi gente olhar para isto e dizer assim: põe tudo em ordem que vais morrer, e a seguir: assim diz o Senhor, afinal não vais morrer nada, vais viver 15 anos. Bem, há aqui qualquer coisa de errado. Não, não há nada de errado. As duas profecias eram certas. Onde é que está o erro? As profecias e as promessas de Deus são condicionais. As pessoas esquecem-se disto. As promessas de Deus são condicionais. Já reparou que as promessas que Deus diz são condicionais? Deus tirou aquele povo do Egito, sim ou não? Levou-os pelo deserto fora, disse: vão ides entrar numa terra que manda leite e mel. Pergunto, eles entraram? Porquê? A Bíblia diz que não entraram, não porque Deus não quis que entrassem, mas não entraram por causa da sua incredulidade. Ou seja, a falta de fé, faltando fé, não preenche os requisitos, não preenche as condições para que receba aquilo que Deus tinha para eles.
Porque as promessas são condicionais. Deus falou dizendo que aquela terra era para eles, mas eles não entraram, morreram no deserto, em vez de entrar pela sua incredulidade. Não foi só incredulidade, foram mais 2 ou 3 coisas igualmente graves. Mas a principal que se destaca no meio do conjunto foi a ausência de fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E se você não agrada a Deus, não se cumprem as promessas. Quer ver outra promessa, quer ver outro esclarecimento absolutamente inequívoco. Deuteronômio capítulo 28, diz assim, se, cada vez que você na Bíblia vir, se, já sabe, é uma condição, se ouvires atentamente a voz do seu teu Deus para guardar os mandamentos que Ele te ordena, Ele te exaltará. Se, como é que começa? Se. A condição é se ouvires a voz do seu teu Deus, se ouvires e obedeceres. Então Deus derramará bênçãos sobre a tua vida. Estas bênçãos te alcançarão. Versículo 2, a mesma coisa, diz, se ouvires a voz do seu teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos condicionais. E depois do versículo 2, 3, 4 até o versículo 14, são um conjunto de bênçãos de Deus que ali estão por lá fora. Depois, a partir do versículo 15, ora veja comigo. A partir do versículo 15, Deuteronômio capítulo 28, 15 diz, será porém que se não deres ouvidos à voz do seu teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os estatutos que eu te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Ou seja, a pessoa vive com Deus, sim ou não? É a sua escolha. Ouve Deus, obedece a Deus. Faz a vontade de Deus, vive com Deus, busca a presença de Deus, enche do poder de Deus. São tudo isto condições implícitas à manifestação de resultados vitoriosos. E se não ouvir? E se ouvir e não fizer caso? E se ouve, mas não obedece? E se ouve, mas entra-lhe por um ouvido e sai por outro? E não dá valor nenhum àquilo que Deus fala. Vai acontecer o quê? Vão acontecer as bênçãos de Deus? Vão acontecer as promessas de Deus? Vai acontecer o milagre de Deus? Até pode acontecer numa senhora como esta senhora que chegou a primeira vez hoje e que não sabia nada sobre isto e que recebeu um milagre extraordinário de Deus. Porque se ela não sabe nada, está com uma folha em branco que chega, ouve e recebe. Amém? Pior, por exemplo, é no meu caso. Ensino a palavra. Prego a palavra. Conheço a palavra. Transmito a outros a palavra. Digo que nós temos que orar e jejuar. E como todos os dias, como como um búfalo, como um elefante, como a savana toda. Se não fizer caso de Deus, se não fizer caso da palavra de Deus, não buscar Deus, não me encher do poder de Deus e não fizer nada, qual é o prémio que eu vou ter? É uma cacetada pela cabeça abaixo. Por quê? Porque eu não tenho desculpa. Se calhar muitos de vós têm mais desculpa que eu. Eu não tenho. Eu não tenho porque eu tenho uma obrigação de saber e fazer. Mas atenção, você também tem. Não olhe para mim com esse ar santimónico. Ele tem, mas eu não. Não, ele tem e você também. E à medida que vai aumentando a sua relação com Deus, a sua responsabilidade também aumenta. Por isso é que Jesus disse aquela frase tão famosa: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, fica responsabilizado por aquilo que está a ouvir, porque ouviu, tem de dar atenção àquilo que está a ouvir para cumprir, para fazer. Ora, o rei sabia o que tinha a fazer. A minha pergunta para vocês é: o rei estava a fazer?
Não. O rei sabia o que tinha que fazer. O rei estava a cumprir. Deus já tinha falado com ele ao coração dele o que ele devia fazer. O rei estava a fazer. Não estava. O rei tinha muitas atividades, tinha muitas recepções, tinha muitos convidados, tinha muitos trabalhos, tinha muitos projetos. O rei era um homem de grande sucesso, de muita riqueza, trabalhava muito, corria para todo lado, a toda a hora. E Deus, no meio daquela abundância toda, foi ficando em segundo ou terceiro lugar. Não pode acontecer isso. Mas aconteceu com o rei Ezequias. E o diabo entrou de rompante para o matar, porque um rei deste incomodava o inferno. Sinceramente, para o diabo há gente que nem aquece, nem arrefece. Mas há outros que são uma dor de cabeça para o inferno. E estes devem ter mais cuidado, porque o diabo fica-lhe com ódio e raiva de ver se lhe pode pegar com alguma coisa, principalmente se você se descuidar na sua vida com Deus. Se puser outras coisas à frente. Repare que Deus coloca esse pressuposto condicional. Ele mesmo, Jesus disse isso. Jesus também disse isto? Disse sim, Jesus disse. A Bíblia não mudou, os pressupostos, os princípios são os mesmos. Não alterou, Deus não muda os princípios dele e as leis dele. Jesus disse em Mateus capítulo 16, no versículo 33, de repente tem uma branca, peço desculpa, 6:33. I'm sorry. Leia comigo. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, aqui não diz ali um se, mas está implícito. Se buscares primeiro, se colocares primeiro, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, então todas estas coisas. Há aqui um nexo de causalidade. Há aqui uma relação de causa e efeito. Há aqui um princípio de semear e ceifar. Coloca Deus primeiro e depois os resultados vêm. Todas estas coisas são acrescentadas. Há uma relação causal. Neste princípio, este é um princípio de colocar Deus primeiro e todas as outras coisas são acrescentadas se colocar Deus primeiro. E se não colocar Deus primeiro? As coisas não são acrescentadas. Então, isto é condicional, sim ou não? Está a entender agora porque é que a profecia é condicional? Quem é que me entendeu? E porque é que a promessa de Deus é condicional? Então, meus queridos irmãos, o rei, quando ouviu isto, acordou. Levou um susto. Acordou. A ideia do diabo era matá-lo. E Deus vem falar com ele, pela voz do profeta, e diz: não te posso defender. Tu não estás a cumprir as minhas condições. O diabo vai te roubar a bênção. Porque uma aliança é uma espécie de um contrato. Tem condições, tem cláusulas condicionais. Você faz um contrato de um carro, de uma casa, sei lá, de qualquer coisa. Tem lá responsabilidades e tem benefícios. Se não cumprir com a parte das responsabilidades, os benefícios desaparecem. Sim ou não? Lá vai o carro embora. Porquê? Não paga as prestações. Fica sem o carro. Quem é que me entendeu? Não cumpriu com o contrato. Você tem uma aliança com Deus. Neste aspecto, eu só estou a fazer isto para haver um paralelismo para nos entendermos. Há uma aliança com Deus e há condições que Deus coloca. Se você não cumprir, as promessas também não se cumprem. Porquê? Porque são condicionais às cláusulas do contrato. Tem que ter fé. Tem que buscar Deus, tem que se encher do poder de Deus, tem que pôr Deus em primeiro lugar, tem que andar com Deus e não pode viver como lá fora aqueles que não têm Deus nenhum. Vive de qualquer maneira, peca quando quer, faz o que lhe apetece, bebe como
como uma esponja, anda de qualquer forma e pensa que pode viver assim, pode andar assim. Não pode. Tem que seguir um caminho que é estreito e nesse caminho, o resultado desse caminho é não só a vida eterna, mas uma vida aqui em que o diabo não pode causar-lhe nem fazer-lhe nada dos planos dele. Mas se Deus não está em primeiro lugar, o que é que está em primeiro lugar? Está muita coisa em primeiro lugar, às vezes, na vida de algumas pessoas. Eu já passei por isso, eu sei o que é isso, conheço isto perfeitamente e sei os resultados que isso dá. E os resultados não são bons. Eu lhe garanto que os resultados não são bons. O filho pródigo fez isso. Deus abençoa-me, Deus ajuda-me, eu vou lá quando eu preciso de alguma coisa. Há pessoas que têm uma relação com Deus e eu vou lá quando preciso de alguma coisa. Ou pensa que não é assim? É verdade. O filho pródigo disse, pai, dá-me as minhas coisas. Mas também ele estava por amar o pai, por amar Deus ou pelas coisas. Quis as coisas, o pai deu-lhe as coisas. Pega lá as coisas. Mas o que adianta as coisas sem a presença de Deus? De que serve ter coisas? Se a pessoa vai acabar por ser derrotado pelo diabo e perder tudo, e ser humilhado, envergonhado e ser destroçado completamente. O diabo vai pegar nele, vai arrastá-lo pelo chão, vai enlamear tudo na sua vida e vai arrastá-lo como uma esfregona pelo chão. Vai fazer dele o que quiser, porque não há a presença de Deus, não há proteção de Deus, nem poder de Deus. Mas não é filho de Deus. O diabo ainda vai fazer pior a este do que aqueles que não são nada. Porque um filho morno é pior do que um frio, um gelado. Porque nós não podemos ser mornos, temos que ser quentes. E temos que ter uma relação com Deus, que é uma relação séria, não uma relação de conveniência, porque isso não é bonito. Ter uma relação de conveniência não é bonito para ninguém. Glória a Deus. O que é uma relação de conveniência? É a esposa que diz, ele dá-me jeito. Mas dá-te jeito porquê? Dá-me jeito porque tem dinheiro, dá-me jeito porque tem status, dá-me jeito porque tem um título, dá-me jeito porque tem uma linda casa, uma boa casa, uns bons carros e dá-me jeito. Mas gosta dele? Não. Aprecia a sua presença? Não. Tem algum interesse por ele? Não. Dá-me jeito. E você pensa assim, não, isso não existe. Isso não existe. Existe até bastante. Gente que anda a tomar decisões faz contas. E que não o faz pelas motivações certas e corretas. Mas usa as coisas. Se não gosta, não devia usar nada. Anda a pé, anda de bicicleta, anda de trotinete, não faz nada, não abusa, não usa nada. Ao menos era sério, sim ou não? E isto é verdade para toda a gente. Não é uma relação séria. E com Deus há muita gente que não tem uma relação séria. Tem uma relação de conveniência. Eu preciso de alguma coisa. Esta não pode ser a nossa relação com Deus. O esquecimento da busca da sua presença, a dedicação à sua presença, o estudo da sua palavra, a busca desta presença maravilhosa de Deus para nos enriquecer espiritualmente e principalmente pelo prazer da sua presença, o prazer de viver na presença de Deus, o prazer de receber a revelação de Deus, sabedoria de Deus a destilar, a fluir, unção de Deus na nossa vida para expulsar o diabo e ele fugir, pôr as suas mãos e ver as pessoas saradas. Que lindo que é isso! Eu fico maravilhado. Eu lembro, há tantos anos, eu me lembro disso, uma vez li a Bíblia sozinho, de vez em quando, aos meus 18 anos, 17 anos, e a Bíblia via Jesus impõe as mãos, os discípulos impõem as mãos, e eu ficava maravilhado, olhava para aquilo e pensava, olhava para as minhas mãos e pensava, meu Deus, como é que isso pode ser? Nem imagino uma coisa dessas. Olha onde eu vim parar. Bastou ter um pouco de interesse, de olhar para cima, e Deus começou a dirigir os meus passos para que eu o encontrasse. Bastou Zaqueu subir a uma figueira brava e Deus começou a dirigir os passos dele para que ele o encontrasse. E Jesus só parou em casa dele. Basta um gesto seu de uma busca sincera. Eu quero Deus na minha vida.
Eu quero conhecer Deus e quero viver com Deus. E o resultado, a partir daí, vai começar. Mas depois a responsabilidade aumenta. Não posso só ficar pelas superficialidades, tenho que aprofundar a minha vida com Deus, aprofundar o meu conhecimento de Deus. Foi isso que o rei Ezequias aqui nos dá, uma demonstração de saber, uma demonstração de conhecimento. Ele então, aquele dia que Isaías foi ao palácio do rei e lhe falou, o rei começou a orar. E a seguir, a partir do versículo 9, diz assim, cântico, Isaías 38, 9. Cântico de Ezequias, rei de Israel, depois de ter estado doente e se ter restabelecido. Eis, eu disse, em pleno vigor dos meus dias, hei de entrar nas portas do além. Roubado estou do resto dos meus anos. Ele diz, o diabo veio-me roubar a minha saúde, a minha vida, antes do tempo. A Bíblia diz que o diabo vem para roubar, matar e destruir. João capítulo 10, versículo 10, veio mesmo. Então ele aqui está a contar o que aconteceu neste seu cântico. E diz assim, eu disse, já não verei o Senhor na terra, já não verei outra vez aqui as manifestações de Deus, o poder de Deus, as bênçãos de Deus, a cura de Deus. Vou vê-lo agora lá em cima, aqui já não vou ver mais. É isso que ele está a dizer no seu cântico. Escreveu um cântico para ser cantado, para ser adorado e louvado o Deus do milagre que tinha feito na vida dele. E neste cântico ele conta o que aconteceu. Ele diz, a minha habitação foi arrancada e removida para longe de mim como tenda de um pastor. Como um tecelão, foi cortada a minha vida, de urdidura do dia para a noite, darás cabo de mim, ou permites que seja terminada a minha vida. Depois, quanto tempo orou? 1 hora? Veja o versículo 13, leia comigo. Espero com paciência até à madrugada. Como é que ele se sentia? Como um leão que tivesse quebrado todos os meus ossos. Do dia para a noite, ele estava a lembrar-se a profecia que o profeta me deu. Vou morrer rapidamente. Ele está a orar e está a pedir que isto não aconteça. Como ele se sente? Diz como é que se sente. Como um leão tivesse quebrado os seus ossos todos. Eram as dores horríveis que estava a passar. Não havia analgésicos naquela altura como hoje. Olha o versículo seguinte, 14. Como a andorinha ugrou, assim eu chilreava e gemia como a pomba. Os meus olhos não se cansavam de olhar para cima. Eu disse, Senhor, estou oprimido. Responde tu por mim. Outra tradução diz, fica tu como o meu fiador. Ele está a dizer, confia em mim. Eu vou fazer votos contigo. Vou pôr as coisas em ordem. Vou-te colocar de novo em primeiro lugar. Vou mudar as condições na minha vida espiritual, mas se não me sarares, não vou ter tempo de o fazer. Por isso, confia em mim que eu vou fazer. E faz um voto com Deus. Olha o versículo 15. Por isso, como direi, como prometeu, assim me fez. Deus disse-lhe, então, cumpres o teu voto e eu curo-te. Cumpres a tua vida espiritual, muda e eu saro a situação. Assim passarei, aqui diz tranquilamente. Não é tranquilamente, é mansamente. Faz toda a diferença. Mansamente, mansidão. Ele prometeu a Deus que iria viver com mansidão. Sabe o que é viver com mansidão? É deixar-se dirigir por Deus. O que ele está a dizer é, eu vou deixar que Deus conduza a minha vida. Vou tomar decisões com Deus. Vou pedir que Deus dirija os meus passos. Que Ele encaminhe a minha vida para a frente. Vou viver na mansidão de Deus. Vou dizer, Senhor, queres que eu faça? Como é que eu faço? Dá-me a tua sabedoria, mostra-me. Porque ele estava muito acelerado, o rei. O rei ia à frente, e o rei fazia, o rei decidia, o rei andava, o rei corria, o rei andava, o rei entrava, o rei saía. Agora ele diz, não, calma, agora eu vou perguntar. Isto agrada-te? Queres isto, faço assim? Não, como é que eu faço? Mansidão. Sabe o que é mansidão? É a atitude requerida para que a pessoa deixe que seja Deus a dirigir. E sabe o que é ser teimoso e rebelde? É exatamente o oposto. Faço o que quero e me apetece e sobra-me tempo. Orgulho, altivez, convém-me fazer assim, é melhor fazer isto, dureza, em vez de mansidão. A mansidão é deixar que Deus conduza.
Então disse, passarei mansamente, passarei com mansidão a viver por todos os meus anos que Deus me vai dar. Por causa da amargura da minha alma. Por causa desta amargura que eu passei. Agora pergunto, era preciso passar por isto? Não. Mas passou o rei? Passou. Mas eu mudo, disse o rei. Eu altero o que tiver que alterar de minha parte. Diz-me, mostra-me e eu mudo. Esta é a primeira condição que ele faz. A seguir a isto, os sintomas desapareceram. Começaram a diminuir, a diminuir, a diminuir e desapareceu tudo. Com estas coisas, olhe, vê, com estas decisões se vive e em todas elas está a vida do meu espírito. Portanto, cura-me e faz-me viver. Versículo 17, 18, nós vamos lendo e diz assim: eis que para a minha paz eu estive em grande amargura, tu, porém, tão amorosamente abraçaste a minha alma, que não caiu na cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Ou seja, a atitude do orgulho, a atitude da altivez, a atitude de fazer o que lhe apetece e lhe dá na realíssima gana, fazer as coisas todas à sua maneira, é pecado. Pergunte a Deus. Deixe que Deus dirija. Deixe que Deus tome as decisões. Faça o que Deus lhe mandar fazer. Sabendo que há certas coisas que custam obedecer. Amém? Tem um custo. Mas ele disse, não vou pecar. Vou fazer a tua vontade e vou obedecer. Jesus disse um dia, lembra-se? Se é possível, passe de mim este cálice, mas não seja feita a minha, mas a tua vontade seja feita. Amém? E depois, versículos 19 e 20. No versículo 20 está a outra parte do voto que o rei Ezequias fez. Diz, o Senhor veio salvar-me. Está a ver? As dores saíram, ele sentiu-se bem, completamente bem, sem dores nenhumas. Orou muitas horas seguidas, todo o dia, depois um bocado da noite. Não sei a que horas é que o que eu sei é que o profeta ainda estava no palácio. Aliás, o profeta estava, os generais dele, estava um monte de gente à espera de ver o que é que ia acontecer no dia seguinte, porque a profecia de Isaías foi sabida por toda a gente. E nisto ainda está Isaías no palácio e recebe outra vez a revelação de Deus e volta ao rei e diz-lhe, o que é que disse? Aí foi aquele versículo 5 que nós lemos. Aqui ele prometeu o quê? Todos os dias nós louvaremos, todos os dias da nossa vida, louvaremos ao Senhor com instrumentos. Todos os dias irei à casa do meu Senhor para orar, para louvar a Deus, para adorar a Deus. Não vou viver mais nenhum único dia sem orar, sem buscar Deus, sem o adorar. Prometeu duas coisas. Que Deus dirigisse a sua vida a partir daí com mansidão. E ele iria ser manso e humilde de coração. Amém? Segunda coisa que prometeu. Todos os dias eu te vou buscar. Todos os dias vou ter uma reunião com Deus para ouvir Deus e para seguir as instruções de Deus. É isso que ele está a dizer. Todos os dias vou orar, todos os dias vou te adorar, todos os dias. Alterou estas duas condições, que era o que Deus lhe tinha dito há muito quê? Tempo. Tinha feito? Não. Mas quando mudou estas duas condições, o milagre foi instantâneo. A isto a Bíblia chama um voto. Onde é que eu sei que é um voto? Porque você encontra na Bíblia muitas vezes um voto que é feito diante de Deus. Há votos espirituais, este é o caso de um voto espiritual. Há votos que são feitos de ofertas, há votos que são feitos de finanças, há votos que são feitos de dedicação, de consagração. Também é este caso. Há votos de obediência, de diferentes tipos. E este voto que o rei fez alterou a história dele. Aos 39 anos o rei está a morrer. Deus disse: acrescento 15 anos mais. Que pena. Que pena que o rei morreu aos 54 anos. Que pena. Sabe porquê? Ele acabou por não cumprir
com isto que prometeu a Deus. Deus deu-lhe na mesma um milagre. Porque ele prometeu, Deus deu-lhe um milagre na mesma. Mas mais tarde, quando não cumpriu, Deus ficou furioso com ele. Furioso com ele. Aquilo que você prometer para Deus, tenha cuidado de cumprir. Não tome Deus por idiota. Porque primeiro, Deus já sabe se você vai ou não, mas Deus não pode deixar de cumprir com a palavra dele. Mas a seguir, ele vai ver se você fez ou não. Às vezes, pessoas têm outros a trabalhar, com eles dão instruções, e às vezes não vão ver tão depressa se a pessoa está a fazer ou se não está aquilo que as instruções que lhe foram dadas. Mas Deus, meu querido irmão, Deus verifica tudo. Nenhum cabelo da sua cabeça escapa se você fez ou não fez. Ele sabe se caiu um e quantos ficaram lá. Sabe tudo. Nada escapa ao olhar de Deus. E o que você lhe prometer, cumpra. Deus não se agrada de gente que promete e não faz. Onde é que isso está escrito? O voto do rei. Está escrito em 2 de Crônicas 32, no versículo 24. Vamos ler. 2 de Crônicas 32, versículo 24, 25, 26. Assim muito o povo... Naqueles dias Ezequias adoeceu de morte e orou ao Senhor, o qual lhe falou e lhe deu um sinal. Que é o sinal, não interessa agora, do relógio. Mas não importa, vamos avançar. Mas, leia comigo, não... Mais alto. Mas o rei Ezequias não correspondeu, quer dizer, não cumpriu. Voltou outra vez à vaca fria, voltou outra vez a fazer as mesmas coisas, voltou outra vez a enredar-se no meio disto, aqui, correr e tudo, e saltar, e voltou a não ir orar, voltou a não ir buscar Deus, voltou a não cultuar, voltou a não buscar Deus, voltou a não se deixar conduzir por Deus, voltou a não perguntar nada. Voltou a ser o mesmo rei, cheio de atividades que era antes. O resultado que deu, o seu coração se exaltou porque veio grande indignação sobre ele e sobre os judeus de Jerusalém. Ou seja, com Deus não se brinca. O que prometer para Deus, cumpra. Porque é perigoso caminhar com Deus e não ouvir as suas instruções ou não cumprir com os seus votos com Deus ou com aquilo que Deus lhe chamou e mandou fazer. E no caso de nós, os pastores, eu digo-lhe sinceramente, é mais que perigoso. Há pastores que eu conheço que morreram antes do tempo por causa disto. Morreram mesmo. Hoje é um dia especial de nós sermos capazes de ouvir Deus e alterar da nossa parte, fazer uma inspeção interior em nossos corações e perguntar: Senhor, alguma coisa em mim que te desagrade? Alguma coisa em mim que te ofenda? Alguma coisa em mim que eu tenha deixado de cumprir, que eu tenha deixado de fazer, que o desejo do meu coração, ou que eu te prometi fazer e não fiz? Alguma coisa em mim vem e olha e observa. Sonda-me. Sonda, meu Deus. Sonda-me, Senhor, porque Tu me conheces. Sonda o meu coração, sonda os meus pensamentos, sonda as minhas memórias, sonda-me o que eu te prometi um dia. Se há alguma coisa em mim que não fiz, perdoa-me, mostra-me, lembra-me. Lembra-me. Renova a minha mente e a minha memória para eu cumprir e te obedecer e caminhar na Tua presença em minha vida. Em nome de Jesus. Essa é a oração que eu gostava de fazer esta noite por si, para que você caminhe com Deus com uma nova realidade de respostas, de soluções e da abundância de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Aquilo que você disser não, ou se disse eventualmente não para Deus algum dia, você não fez à igreja, não fez ao pastor, não fez a mim, você fez a Ele. Alguém disse: aborreci-me com o pastor e por isso não faço mais nada. Zanguei-me com não sei quem. Sentei-me e alguém estava sentado em cima
Cheguei à igreja e alguém se tinha sentado em cima do meu chapéu de coco. Levei a mal, não vou mais. Cheguei à igreja, o meu lugar estava ocupado. Há pessoas que têm na igreja um lugar cativo, cuidado. Estou aborrecido, agora tão cedo não me ponho lá os pés. Presta atenção. Você não me está a mim a dizer que não. Não é a mim, nem é a pessoa que se sentou no seu chapéu de coco, o desatento, a pessoa com os pés grandes que pisou ou calcou alguma coisa e o magoou em alguma coisa. Não é essa pessoa que você está a dizer que não. Você está a dizer que não. Pode ter sido esse um motivo evidente. Mas a quem você diz não, é ele. Não faço mais, não sirvo mais, não caminho mais, não ando mais, estou cansado, estou não sei o quê, estou aborrecido, estou zangado, estou desmotivado, estou sem paciência, estou não sei o que mais. Às vezes nós ficamos sem paciência. Eu hoje fiquei sem paciência. Esgotou. Disse ao meu filho, pega-me alguma coisa, dou um pontapé, vai tu pelo ar. Ele ouviu bem, papá, tu estás mal. Riu-se. Tem calma, papá. Anda cá e anda a falar comigo. Lá fui eu falar com ele. Fui falando e saí de lá bem disposto. Graças a Deus pelos filhos sábios que nós temos. Amém? Porque de vez em quando acontecem-nos coisas que nos irritam demais. Mas não fiquei contra Deus. Foi um bocado a ferver. Com a panela com água baixinha. E a água ferveu. Quem é que já teve a sua água a ferver aqui? Você percebe o que eu digo? Agora, quando a água ferver, não se vire contra Deus. Deus não tem culpa nenhuma. Até pode você virar-se contra alguma coisa, mudar uma situação, alterar alguma coisa que não está bem, corrigir alguma coisa não correu bem. Paciência, o que é que vai fazer agora? Mas não seja esse um pretexto para se virar contra Deus. Ezequias, com coisas que aconteceram, ficou contra Deus, ficou desviado de Deus, afastado de Deus. E ao fim daqueles 15 anos, morreu mesmo, passados 15 anos. E ele não reagiu já. Sabe porque é que ele não reagiu? Sabia que tinha errado, ora aí está. Sabia que tinha falhado completamente. Sabia que não tinha cumprido com nada daquilo que Deus lhe tinha dito. Porque se a pessoa não cumprir por uma desatenção, falhar por alguma coisa que não correu bem, que correu alguma coisa mal, é uma coisa. Agora falhar e continuar a falhar, e continuar a estar, e continuar a ir, e continuar sempre todos os dias, não, aí já não tem desculpa. Levanta-se e põe tudo direito em nome de Jesus. Não pode continuar a fazer as mesmas coisas e a pensar que não vai ter consequências. Vai ter consequências. Eu oro em nome de Jesus que o Senhor abra o nosso coração e abra os olhos do nosso entendimento para perceber que a nossa relação com Deus é uma relação de valor, uma relação de qualidade, que não pode ser posta em causa por desatenção. Há pessoas que estragam as suas relações por desatenção, por falta de cuidados, por falta de carinho, por más palavras, por muitas coisas. Estragam as suas relações completamente. Com Deus você também pode perder a sua relação com Deus por desatenção, por falta de carinho com Deus, por falta de buscar a sua presença, por falta de o amar, por falta de querer ouvir a sua voz. Quando foi a última vez que Deus falou consigo? Quando foi a última vez que Deus falou ao seu coração? Quando foi a última vez que teve uma revelação de Deus? Deu valor à revelação? Anotou a revelação? Escreveu a revelação? Guardou-a? Anotou-a? Ou desvalorizou completamente isso? Quando nós desvalorizamos qualquer tipo de relação, ela anda para trás em vez de andar para a frente, cai em vez de melhorar, estraga-se em vez de aperfeiçoar. E com Deus não é diferente. A nossa relação com Deus é uma relação, com todos os ingredientes de uma relação, que deve ser cuidada, que exige cuidado, que exige atenção, que exige proximidade e intimidade, que exige amor e que exige busca. E a pessoa é que decide se o vai fazer ou não.
ou se pode prescindir e não é importante. Atenção, pode matar muito mais do que a relação. Pode matar a sua própria vida de comunhão com Deus e as suas orações serem interrompidas. Tenha cuidado. Não se brinca com os princípios de Deus. Amém? Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós te agradecemos porque o rei Ezequias nos ensinou uma lição extraordinária para nós hoje, acerca do valor de relações de qualidade, do valor da estima, da atenção que merece a nossa relação com Deus, dos cuidados que deve ter a nossa relação com Deus. Por isso hoje nós clamamos diante da Tua presença, sonda os nossos corações e olha em nós se há algum caminho mau ou algum caminho distanciado da Tua presença e livra-nos, Senhor. Clamo em nome de Jesus, que a Tua bênção se derrame, que o Teu favor seja derramado sobre a nossa vida. Em nome de Cristo, Senhor.